Comunicação na saúde, comunicação em saúde, comunicação e saúde. Pequenas diferenças, ao associar as duas palavras, remetem a formas muito distintas de entender a articulação entre os dois campos. Para conversar com a gente sobre comunicação e SUS, o Sistema Único de Saúde, estão no estúdio Cláudia Colucci, repórter e colunista do jornal Folha de São Paulo, Fabiane Leite, jornalista produtora de conteúdos sobre saúde, Inesita Araújo, pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde do ICICT, da Fiocruz, e Murilo César Ramos, jornalista, pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Os convidados do CONAS Debate, que estão aqui no estúdio, também podem participar enviando seus comentários por escrito para as nossas colaboradoras. A relação entre saúde e comunicação não é de hoje no Brasil. A criação do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária no então Departamento Nacional de Saúde Pública pode ser considerada um marco nessa relação. Na época, as descobertas da ciência apontavam para a existência de agentes patológicos causadores de doenças. Daí se compreendeu que, para se prevenir, era preciso se manter distante de bactérias, fungos e vermes. E como? Promovendo hábitos de higiene. Foi assim que campanhas publicitárias e ações educativas se tornaram importantes para as políticas de saúde pública, dando forma ao que foi chamado de sanitarismo campanhista. Já no Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, as ideias de saúde e educação estavam tão interligadas que um único ministério cuidava das duas coisas. Foi através deste Ministério de Educação e Saúde que surgiu em 1941 o Serviço Nacional de Educação Sanitária, que, entre outras coisas, também era responsável por fazer a propaganda do governo e do novo regime. De forma ampla, comunicação na saúde significam várias ações desenvolvidas neste campo com vários objetivos. Já as iniciativas que buscam realmente mudar o comportamento das pessoas, seja para melhorar a saúde individual ou coletiva, são identificadas por alguns pensadores como comunicação em saúde ou comunicação para a saúde. O movimento de reforma sanitária e a construção de um sistema foram importantes para inaugurar uma nova relação entre a saúde e a sociedade e essa ligação com a comunicação. A partir dos anos 80, o cotidiano dos serviços e a dinâmica dos conselhos e conferências de saúde começaram a demandar iniciativas que fossem além do trabalho tradicional das assessorias de imprensa, dos governos e instituições. Ativistas do SUS reivindicaram mais espaço para a saúde na mídia, mais acesso às informações oficiais e o direito de produzirem e não apenas receberem as mensagens. Nessa nova concepção, a comunicação não representa mais um conjunto de técnicas a serviço do campo da saúde. Comunicar torna-se em si um direito, e a efetivação dele é também o direito à saúde. Esta nova relação entre os dois setores está desenhando um novo campo de reflexão, o da comunicação e saúde. Então vamos começar por aí. A compreensão da comunicação e saúde como diálogo entre duas áreas diferentes e, portanto, dois direitos que todos os cidadãos brasileiros têm. Cláudia, como é que a gente pode pensar a partir do direito à saúde quando a gente pensa em comunicação? Você acha que quando a gente vê o panorama da comunicação brasileira, esse direito à saúde faz parte da saúde que a gente vê? Olha, como nós vimos aqui no início da manhã, a saúde que a gente vê não é a saúde que a gente deseja ver, né? Como o Aureliano colocou também. A questão hoje é que, assim, cada vez mais os veículos de comunicação falam para os seus
leitores ou para os seus telespectadores. Então, por exemplo, na Folha de São Paulo, a maioria dos leitores da Folha de São Paulo tem um plano de saúde. Então, esse leitor, ele é um segurado e ele quer ouvir matérias do setor dele, né? Então, ao mesmo tempo, dentro hoje do jornalismo, a gente tem muitos canais, que nem sempre o que eu percebo é que os nossos interlocutores do SUS percebem isso, né? A gente tem saúde em várias áreas do jornal. Nós temos saúde em cotidiano, que é a saúde pública, nós temos saúde no poder, que são as políticas públicas de saúde, nós temos saúde no caderno Saúde e Ciência, nós temos saúde e mercado em saúde, nós temos saúde em esporte. O Pelé está internado, o pessoal do jornal está me ligando o tempo inteiro para saber, aqui eu tenho que saber como é que está o estado de saúde do Pelé no Einstein. Então, assim, é tão complexo hoje cobrir saúde, e são tantas as demandas, que eu fico me pensando às vezes, bom, que saúde é essa, né? Quantas saúdes são essas, sabe? E o direito, né? A pessoa tem direito à informação em saúde, mas que informação é essa também? Que direito, sabe? Porque, assim, tem o consumidor SUS, mas tem o consumidor do mercado privado, que em São Paulo, 60% da população de São Paulo hoje tem um plano de saúde, né? Então, é muito complexo cobrir hoje saúde. Fabiane, Cláudia, peço que você passe só o microfone para ela, obrigado. Fabiane, dentro dessa complexidade, dessas saúdes que você vê, você apresentei como uma produtora de informação em saúde, como é isso? Como é pensar isso tudo dentro, a partir desse panorama que a Cláudia desenha para a gente, de um público que quer ter acesso às mais variadas informações? Primeiro, eu acho que a gente tem que também dizer de onde que a gente fala, né? Então, falamos também de um setor de comunicação em crise, né? Um setor que, mesmo a televisão tem queda de audiência, mesmo a televisão aberta tem queda de audiência, quer dizer, mesmo ela está vulnerável a toda essa fragmentação da informação que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, acho que é isso, a gente tem que ver que cada vez mais a informação estará fragmentada e não estará nas mídias tradicionais. A televisão aberta, ainda no Brasil, é a que mais concentra recursos da publicidade, mas ela vem percebendo uma queda de audiência indo para outros veículos. Então, acredito que isso, em primeiro lugar, é uma grande oportunidade para o SUS, né? Fazer matérias nesse contexto, quer dizer, cada vez mais você vai ter dificuldade para explicar o que é esse complexo sistema. Cada vez mais você vai, de repente, falar um dia... Então, você pegando uma edição do jornal de maior audiência da TV aberta, no mesmo dia ele dá uma matéria sobre uma pesquisa a respeito da vacina de dengue, da Fiocruz. Ele deu, no mesmo dia, uma reportagem sobre Tocantins, que está com apenas um aparelho para fazer radioterapia nas pessoas com câncer, e uma reportagem sobre os usuários de crack que estão o suposto aumento da tuberculose entre usuários de crack em São Paulo. Tudo isso envolve o SUS, mas em nenhum momento se falou exatamente do SUS. Então, acho que a gente agora tem que pensar, e falamos bastante hoje de manhã, por que isso vem acontecendo? Quer dizer, o SUS não está no imaginário das pessoas como de suministro, não encanta. E, né? Quando está de uma forma negativa? Quando está de uma forma negativa, mas também isso eu acho que talvez se a gente pesquisasse fora das crises, quer dizer, se a gente pegasse e olhasse, o conjunto de pesquisas, o que eu vejo é que a maioria das pesquisas olha em momentos de crise. Então, em momentos de crise, obviamente a imprensa, né? Mas se você pegar hoje até uma profissional aqui de comunicação de uma das secretarias lembrou, se você pegar transplantes, né? Se você pegar áreas que o SUS tem sucesso estrondoso, você tem campanhas de vacinação, você tem cobertura garantida, né? Mesmo na mídia tradicional, você tem espaço a hora que quiser, né? Então, não é tão negativo, mas eu acho que ainda falta entender o que é essa totalidade do sistema. Então, você vê, num dia só, o Jornal Nacional falou 3 vezes de 3 assuntos e não mencionou, não se falou exatamente, né, a palavra SUS não apareceu, né? Então, e aí a gente passa para a Inesita justamente com esse gancho da palavra SUS, Sistema Único de Saúde, quando dialoga com esta outra área da comunicação.
E a partir do que a gente conversou aqui, né, quais são essas questões que estão ligadas também à área da saúde quando se pensa em comunicação e SUS? Boa tarde a todos. Se você me permite, eu queria, antes de responder isso, só fazer um comentário, porque você começou falando de uma coisa bem interessante, a questão da comunicação e saúde, que seria uma diferença, e como eu acho isso importante, só queria falar rapidinho disso, é que quando a gente fala comunicação não é errado, mas é uma ação entre outras em favor da saúde. Quando você fala comunicação e saúde, você cai aquela relação de subalternidade, estabelece uma relação de complementaridade e uma articulação. Um não funciona sem o outro. E quando a gente entende que não existe saúde sem comunicação, e a comunicação é condição e a saúde faz parte da condição de existência da comunicação, você vê como a comunicação é estratégica, o papel estratégico da comunicação na saúde, não como veiculadora de informação, mas como numa perspectiva muito mais ampla. Então, assim, a palavrinha "e" muda tudo, né? Ela estabelece essa relação de complementaridade, dissolve a causalidade, né? Causa e consequência, e define a comunicação como absolutamente estratégica e indispensável para a existência de saúde. Era isso. Não, mas eu acho que isso é fundamental e dá o gancho até de perguntar para o Murilo em relação ao direito à comunicação. Quando a gente conversa com comunicadores, eles falam assim, não, vocês da área da saúde estão muito à frente da gente na compreensão da saúde como um direito. Por mais que a gente venha sempre batendo na questão de que precisamos reforçar essa noção cidadã de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Quando você pensa no direito à comunicação, como é que a gente está? Eu começo a pensar no assunto para te responder, lembrando que eu estou no Rio desde ontem e estava num evento na Barra da Tijuca, um evento, é o Congresso Anual da Public Broadcasting International, que é a entidade internacional que congrega as emissoras públicas internacionalmente. Enfim, e é a primeira vez que se realiza esse evento na América Latina. Por que eu lembro disso? Porque eu fiquei lá ouvindo o dia todo, imerso em discussões de experiências do sistema de PBS dos Estados Unidos, a BBC britânica, Colômbia, Argentina, Coreia, enfim. Por que é importante para mim lembrar isso agora e para falar do direito à comunicação? Porque a maioria desses países, Coreia, Alemanha, que estava lá, Estados Unidos é um caso diferente, eu já menciono adiante, mas principalmente a Grã-Bretanha, eles praticam, e aí eu vou falar inicialmente de rádio e televisão, chamada mídia eletrônica, eles vêm de uma experiência de serviço público, que consagra um direito. Quer dizer, então, quando o Public Broadcasting System, a British Broadcasting System, quer dizer, o sistema inglês da BBC, ele é tão importante para os britânicos quanto é o National Health Service, quanto é o Sistema Universal de Saúde. Por quê? Porque eles praticam o ambiente é um ambiente de prestação, de ver a comunicação com prestação do serviço público, tem que ser universal, portanto, ele consagra a ideia de um direito à comunicação. Nós estamos a anos-luz de chegar numa situação como essa. E isso me faz lembrar de 88, do período constitucional, em que o SUS foi consagrado na Constituição, como a afirmação de um direito universal à saúde. E nós tentamos, digo nós porque eu tenho idade suficiente para ter estado lá, certo? E nós tentamos inscrever na Constituição Federal a ideia da comunicação como direito humano. E não conseguimos. Por quê? Porque a nossa lógica, diferentemente da lógica europeia de serviço público, é a lógica de um ambiente que é predominantemente um ambiente privado comercial. É tão absurda a situação, eu sem querer, vou dizer isso depois, deixo para a gente continuar a discussão adiante, a Constituição, pelo artigo 223, diz que tem que ter complementaridade entre o serviço público, privado e estatal de rádio, que é a radiodifusão, a rádio e televisão. Só que não há sistema privado, porque na medida em que as emissoras de televisão e rádio são objeto de outorga de conselho e permissão, é serviço público. Só que não funciona como tal. Porque a ideia de serviço público, ela está ligada à ideia de afirmação do direito à comunicação. Então, na realidade, você tem não existe, talvez são poucos sistemas no mundo de rádio e televisão que, apesar de ter a segurança jurídica de uma outorga de serviço público de concessão,
é tão liberal e tão desregulamentado como é o brasileiro. Então, eu quero deixar esse primeiro pensamento. Quer dizer, o grande problema nosso é a impossibilidade de afirmar a comunicação como direito humano. Bom, a partir disso tudo aqui, a gente agora tem uma pequena intervenção, porque é para saber, para se afetar e, portanto, defender um sistema de saúde, é preciso conhecê-lo. Você sabe o que é o SUS? SUS, eu sei, é um sistema de saúde do governo. Você usa o SUS? Uso, agora mesmo eu fui comprar meu remédio pelo SUS. Aqui em Manaus o SUS oferece tanto para criança, né, como para adulto. Básico, né? É somente básico. Através pro INSS, né? Quem não tem convênio tem que ser atendido pelo SUS. Pronto-socorro, né? Para as pessoas que são acidentadas ou serviço de urgência. SUS, Sistema Único de Saúde. Atende casos aí de epidemias de criança, vacinação. É para eles oferecerem odontológico, né? SUS, eu acho que atende as pessoas pobres aí, né? Postos de saúde, tem hospitais, tem unidades básicas, nas vilas, tudo pelo SUS. SAMU, existe UPAs 24 horas, UPAs de especialidades. Hoje a rede pública tem uma rede enorme de hospitais, de UPA. É ótimo, para a população é ótimo. Eu ganhei todos os meus filhos pelo SUS também, no Hospital de Clínicas, muito bem atendida, não tenho queixa nenhuma. E agora ele vai ser operado em março, já foi marcado e tudo, até foi bem rápido. O INSS era muito bom, mas agora está péssimo. Tem pessoas até que morrem porque não chega a ser atendido, entendeu? O que passa na televisão, pelo menos pra gente, é isso. O que passa na televisão, pelo menos para a gente, é isso, nem sempre, né? E aí também eu acho que essa complexidade das várias saúdes que a gente mencionou aqui, Cláudia, aparece também, né? Porque por mais que pareça que não, as pessoas têm consciência de muita coisa em relação ao SUS e em alguns momentos ainda confunde com o INSS, INPS. Sim, sim. E aí o que eu percebo, eu já participei em outros fóruns, discutindo essa questão do sensacionalismo, né, que sempre a mídia é colocada. E não se lembra mesmo dos exemplos positivos, né, que a grande mídia também divulga. Eu fiz que são citados ali, né? Exatamente. E mesmo assim, saem matérias do ponto de vista positivo. Recentemente eu fiz uma matéria bacana de uma revisão que saiu no New England sobre a saúde da família, mostrando que está reduzindo mortalidade cardiovascular. Em 20 anos, teve uma redução incrível e atribuída ao programa. Então, assim, saem coisas legais, mas aí o que fixa sempre é o sensacionalismo, que a mídia só vê o que é ruim no SUS e tal. E eu acho, muitas vezes, que assim, falta uma compreensão dos profissionais de saúde de como trabalha o jornalista. Porque, assim, para jornalista, a notícia é o homem mordendo o cachorro, não é o cachorro mordendo o homem. Então, esse é o princípio de notícia aqui e lá fora, esse é o princípio de notícia. Então, eu acho que a gente tinha que arrumar uma forma de encontrar brechas, entendendo como é que funciona o jornalismo, entrar de alguma via, sabe? Não vai ter notícia no caderno X, mas vai ter um espaço na opinião, né? Eu acho que eu acho que falta muitas vezes o profissional do SUS, os gestores, entender como funciona cada mídia, entender cada seção, cada espaço que existe dentro do jornal para diferentes fóruns ali. Então, acho que falta afinar essa comunicação. Sem querer ser maniqueísta, né, como foi citado aqui também de manhã, dizendo que o público é sempre bom, o privado é sempre ruim, você mencionou, Fabiane, na sua fala anterior, a questão da publicidade, né, bastante forte nos meios de comunicação. Até que ponto isso também define ou determina o que deve, o que pode, ou como o SUS aparece na mídia, na sua opinião? Eu acho o seguinte, que eu insisto que eu acho que ainda a mídia cobra acesso nas suas diferentes formas, né? Acesso ao sistema. Acesso ao sistema, acesso ao sistema, acesso direto aos serviços, acesso às tecnologias. E a publicidade, quer dizer, o que eu vejo é que muitas vezes o que existe, a publicidade
dentro das secretarias ou do Ministério, quer dizer, os gestores contratam agências de publicidade, agências de comunicação, muitas vezes mais preocupados com a gestão, né? Então, a gente estava discutindo isso, eu e a Cláudia, agora há pouco. A gestão é que tem de ser defendida, né? Então, hoje um gestor disse assim, você, né, faz um monte de coisa, o que é verdade, coisas muito importantes que as pessoas, como a gente viu ali, reconhecem, e é pego pela fila, né? Mas aí eu fico pensando, por que não abraçar a fila? Porque os sistemas universais têm fila, né? Eu acho que é uma realidade em todos os sistemas universais. O nosso ainda nem sequer pode dizer que é universal, porque por causa do financiamento, né? A gente gasta mais do próprio bolso, do gasto público é menor do que o privado. Então, nem é universal. Aí, em segundo lugar, vai ter fila, mas não se lida com a fila. Então, se a fila... Desculpa te interromper, existe também a fila no sistema privado, né? Como ela não é visível assim na porta, às vezes até não aparece tanto na hora de comunicar. Então, você vê outros sistemas semelhantes, como o sistema de saúde inglês, que tem lidado com a fila. Então, para determinados procedimentos, está lá, você entra no site e vê, olha, nessa unidade tal, 3 meses de espera, né? Então, você começa a lidar com a fila informando, é assim. Para câncer, não pode ter. A gente já tem aqui também a determinação do Ministério da Saúde em relação a isso, né? Mas aí também não pode ser só cartorial, né? Tem que começar depois a fiscalizar, que é isso que eles estão discutindo lá. Muitas vezes está lá escrito o que é, o que deve ser, e não serve, né? Não se configura em realidade. Então, em primeiro lugar, quer dizer, a gente investe em publicidade da gestão e não do SUS. Aí outra coisa que eu ia perguntar é, todas essas pessoas que tinham dúvidas, né, ou falaram coisas engraçadas, se elas fossem procurar o www.sus.gov.br, cai na página do Ministério da Saúde. E aí lá dentro, se ela quiser descobrir um serviço, olha, é uma confusão. Se você entrar no site da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, também você tem os endereços, de repente você acha os endereços, mas como é que eu me movo, né? Qual que é o caminho? Então, será que não seria a hora de todo mundo se juntar, criar um portal, uma porta só, na comunicação também? Eu fico pensando. No próximo bloco a gente vai falar bastante sobre isso, a partir da percepção de como a marca SUS aparece também. Mas antes, ainda nesse bloco, a gente vai assistir as pessoas na rua falando sobre, justamente, acesso. Quando você precisa de algum serviço, você consegue identificar onde estão esses lugares? Sobre o SUS? Aqui em Manaus tem Não sei de todos, eu uso só a policlínica perto de casa quando acontece qualquer coisa. A clínica da saúde, né? No caso, já exame. A clínica de família é um SUS melhorado, né? A da família, você leva 3, 4 meses para conseguir marcar uma consulta. Não tenho conhecimento a respeito. Tem os pronto-socorro, né? 28 de agosto, Platão, Araújo. São os mais lotados, né? Aquela ambulância, SAMU, que é um serviço que é feito pelo SUS, eu acho. A parte melhor é da vacinação, que funciona. Onde você tomou suas vacinas? Posto de saúde. É verdade, já usei o SUS. Então, com essas reflexões, a gente vai para o próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre comunicação e SUS, Sistema Único de Saúde. Nossos convidados de hoje são Cláudia Colucci, repórter e colunista do jornal Folha de São Paulo, Fabiane Leite, jornalista produtora de conteúdos sobre saúde, Inesita Araújo, pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde do ICICT, da Fiocruz, e Murilo César Ramos, jornalista, pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Os convidados do CONAS Debate, que estão aqui no estúdio, também podem participar enviando seus comentários por escrito para os nossos colaboradores, que chegam até a gente e já tem aqui através do nosso computador. Antes de passar para essas questões que estão aqui, eu queria saber, em relação a essas questões que a gente viu aqui do público sobre o acesso, né? Num primeiro momento, uma dúvida, depois algumas pessoas sabendo, né, para onde ir, mas uma noção maior de que realmente acesso é uma questão que é urgente, né? Desde o início do SUS a gente fala isso.
Para você, Inesita, como que essa questão do acesso ao SUS, aqui no caso está se falando especialmente de atenção, de atendimento, né? Mas isso é o que acaba se refletindo mais, geralmente, no dia a dia das pessoas. Como é que isso se reflete quando a gente pensa em comunicação e SUS? Se você me permite ser um pouco rebelde na pergunta, eu queria inverter um pouco, eu queria falar do acesso à comunicação, porque nós estamos aqui discutindo comunicação. Se não houver acesso à comunicação, ou melhor, se houver um bom acesso à comunicação, é possível talvez haver um melhor acesso à saúde, não só ao SUS. Porque acho que a comunicação na saúde, ela ainda está, pelo modo como ela é conduzida, ainda está privatizada pelo campo institucional e pelo campo midiático. A gente não tem ainda nenhuma política que amplie o acesso à comunicação a todas as pessoas, todos os segmentos, pessoas poderem fazer circular o que elas pensam, serem ouvidas, serem levadas em consideração. A gente não tem isso. A gente tem uma comunicação centralizada nas instituições, cada vez mais centralizadas, e aí a primeira pergunta que você me fez, na contramão do SUS, o SUS fala em descentralização, fala em participação, a comunicação centraliza cada vez mais, né, dos grandes polos, né, das grandes vozes autorizadas, mídia e instituições de saúde, e agora é preciso mais que nunca prestar atenção nisso, porque agora há uma quantidade enorme de pessoas que está conseguindo falar. Hoje nós temos tecnologias que permitem um número maior de pessoas fazer circular o que elas pensam sobre saúde. Há muita gente falando sobre saúde de todos os lados, em todos os cantinhos da sociedade. Todo mundo está falando de saúde. Saúde é o grande tema. E a gente, na saúde, estou agora falando, você falou em lugar de fala, no meu lugar de fala de uma instituição de saúde, a gente não sabe quem são essas vozes, onde elas falam, o que elas falam, como elas falam, que discursos elas estão circulando. A gente não sabe nada. A gente ainda está pensando de forma muito centralizada, pensando em difundir informação e não de ouvir, não de ampliar debate. Hoje de manhã alguém falou assim, foi o próprio ministro falou isso também. O importante o que é importante não é só transmitir informação, é abrir condições de um grande debate público. Isso só se faz tendo acesso à comunicação, acesso aos meios de fazer circular, acesso qualificado e uma escuta qualificada. Não adianta nada as pessoas tentarem, se esforçarem, falarem, e nós continuamos aqui surdos, autistas, ouvindo a nossa própria voz, querendo saber como é que nós vamos veicular melhor a nossa voz. Essa é uma grande preocupação que eu tenho em relação ao acesso. Acho que a da saúde vem por decorrência. E trabalhando sempre na sua primeira intervenção, de falar dessa não hierarquização das duas áreas, né? Justamente dessa integração, como uma depende realmente da outra, para que os dois direitos se efetivem, né? Eu acho que você já respondeu uma pergunta para você, como a ausência de uma política pública de comunicação impacta o SUS. Era uma pergunta da Isabela, do Rio de Janeiro. Mas tem uma outra que eu passo para o Murilo. No mesmo caminho, Luiz Henrique Paraíba, Luiz Paraíba, que está aqui conosco. Como construir uma rede de comunicação do SUS? Puxa vida, eu queria responder a outra. Na realidade, eu vou... Não tem problema, já sei que as rebeldias estão presentes, elas são bem-vindas. Mas é que eu estava aqui me preparando, porque como você me apresentou muito corretamente como jornalista, minha vida de jornalista acabou, como aquele profissional que saía atrás do homem que mordeu o cachorro, ela acabou há algum tempo atrás. Mas é que o seu exemplo, Cláudio, me fez lembrar que o que talvez tenha me afastado do jornalismo praticante, me fez buscar pós-graduação e acabei levando uma vida acadêmica até dia 31 agora, quando eu me aposentei literalmente da sala de aula, porque eu continuo com a pesquisa, eu fui atrás de respostas para essa questão. Porque por que o jornalismo tem que ser assim? Por que a gente tem que correr atrás do homem que mordeu o cachorro, certo? E o que eu aprendi ao longo do tempo? E aí eu estou na minha área de conforto, que é a comunicação. Eu chego no SUS daqui a pouco, tá? Não necessariamente precisa ser assim. Né? Você tem que então, você olhar os exemplos que eu vi ao longo da minha vida, que fui estudar, que fui aprender, e que eu vivi, eu vou falar daqueles com os quais eu tenho mais familiaridade. Eu vou começar pelos Estados Unidos, o mais liberal país de mercado do mundo. E vou ficar com a televisão. Ao longo por mais que esteja mudando hoje em função das novas tecnologias, tudo, a televisão ainda é importante. O que é que eu aprendi ao longo do tempo? Eu aprendi que havia um sujeito chamado Walter Cronkite, que é quase uma instituição lá. Era o âncora do principal telejornal da CBS.
Tinha o John Chancellor na NBC. Na rede pública tinha, até recentemente, o Jim Lehrer e seu velho parceiro que morreu antes, Robert McNeil. Se eu viajo para Portugal, eu encontro na mídia impressa um jornal como Público. Tem o El País na Espanha, tem o Independent na Inglaterra, o Guardian. E o New York Times, porque a minha formação foi nos Estados Unidos, eu leio todo dia, online. Então, assim, o jornalismo não precisa necessariamente ser, a mídia não precisa necessariamente ser aquela mídia que está o tempo todo correndo atrás do homem que mordeu o cachorro. Que o nosso ethos ainda é muito forte, tem a ver com a minha primeira resposta, eu espero, certo? Ainda é um ethos muito forte da notícia como mercadoria. É uma obviedade que a gente fica falando o tempo todo, mas é um fato, que é da natureza do sistema, que é um sistema privado comercial, que vive e sobrevive daquilo que ele arrecada vendendo seus anúncios ou em banca, enfim. Só que a gente vive um sistema muito exacerbado. Então, você encontra em realidades, tudo bem mais avançadas que as nossas, economicamente, socialmente, enfim, você encontra exemplos que é possível fazer um jornalismo de altíssima qualidade sem você banalizar a informação. Quem acompanhou, e aí eu vou falar do SUS indiretamente, quem acompanhou o intenso debate no primeiro mandato do Obama sobre o SUS deles, o Obamacare, você via, é um debate ideológico terrível. Na Fox News aí era uma baixaria enorme, porque lá tinha esse negócio da TV a cabo, que você tem ela partidarizada, mas você lia os grandes jornais, o Kansas City Star, pega o New York Times, o Washington Post, você tinha informação, você compreendia qual era o problema que estava posto ali. Nós ainda temos uma mídia que ela ainda se baseia muito numa lógica, que é uma lógica cruel, perversa. No caso do impresso, eu até compreendo um pouco mais, mas no caso do eletrônico, eu não compreendo. E aí é que entra a questão da política de comunicação, que não existe entre nós, que é um debate, inclusive, interditado pela própria mídia. O meu pai morreu sem saber o que eu fazia, porque eu trabalho com políticas de comunicação, não tinha a mínima ideia do que eu fazia. Agora, se eu trabalhasse, se fosse só professor de letras, como a minha irmã, ele sabia, ele entende política educacional, ele discutia saneamento, discutia um monte de coisa. Agora, política de comunicação, ele só sabia que eu falava mal da Globo e que por isso eu me dava mal na vida, porque o Roberto Marinho era muito poderoso, passava na cabeça dele. Eu não tinha a mínima ideia do que eu fazia. Como é que eu vou explicar para ele? Pai, eu mexo com política de comunicação. O que é isso? Isso é censura. Você está querendo acabar com as minhas novelas. Ele devia pensar isso de mim, entende? Então, esta é a questão cruel nossa. Então, para chegar no SUS, na informação correta, para fazer com que a sociedade compreenda o SUS, o que é que você tem um sistema tão complexo, universal, tão importante socialmente como é, você precisa fazer um jornalismo que nós não fazemos. E aí, por favor, Cláudia. Cada vez menos, porque cada vez mais as redações estão enxutas, cada vez mais a gente não tem profissionais especializados em determinadas áreas, ainda todo mundo cobre tudo. E ao mesmo tempo, saúde privada crescendo no país, até com bastante incentivo, né, do governo. Então, tá complicado isso. E você tem uma geração muito jovem. Hoje, a maioria das redações são formadas por pessoas que nem conheceram o SUS, já nasceram, já nasceram no sistema privado. Então, assim, são ainda jornalistas que têm que entender como é que funciona esse sistema, o que representou esse sistema de conquista social e tudo, né? E é interessante, né, porque eu acho que a gente está caminhando para essa compreensão, com essas dificuldades colocadas, de que realmente o direito à comunicação é fundamental para a concretização do direito à saúde. E isso nos deixa preocupados quando a gente vê que, mal ou bem, a gente consegue pautar o direito à saúde. O Canal Saúde fala sobre isso cotidianamente, mas o direito à comunicação é mais delicado, como você falou. É difícil a gente, inclusive, dar-se a entender sobre o que estamos querendo dizer quando dizemos que todo cidadão brasileiro tem direito à comunicação.
Até deixar claro que eu não estou aqui representando as organizações Globo. Que mais pertinho só. Não estou aqui representando as organizações Globo, mas a minha dissertação de mestrado foi sobre a regulamentação da publicidade de alimentos e quais foram os discursos construídos. E o que aconteceu no caso da regulamentação da publicidade, da tentativa de regulamentar a publicidade de alimentos para o público infantil aqui, foi uma resposta, né, de que como aquilo fosse um atentado à liberdade de expressão. Então, começa por aí. Existe muito essa confusão. Né, todos os movimentos que vão nessa direção são imediatos. E como todos nós temos medo de censura, medo não, temos pavor, repulsa, esse argumento acaba colando, né? Sim. E aí você vê que nessa discussão, acho que todo mundo acompanhou, porque principalmente os jornais impressos cobriram muito, né? O foco inicial era o direito da criança a uma alimentação saudável, né? Comer menos produtos ultraprocessados, né? Com o tempo isso se perdeu e virou toda uma discussão em torno da liberdade de expressão. Quando você olha numericamente, o jornal realmente ele foi super equilibrado. Eu analisei um jornal, ele foi super equilibrado. Você via que né, contando as matérias, vendo tinha até um certo equilíbrio, mas quando você ia ver os sentidos que ficavam, quem falava mais, quem tinha as suas falas mais destacadas, eram justamente as pessoas que faziam esse alerta. Olha, esse é o primeiro passo para a gente perder a liberdade. Então, essa questão tem caído sempre, né, quando se pensa em democratizar, enfim, ou regulamentar, ou discutir, cai nessa questão de atentado à liberdade de expressão. A dificuldade de diferenciar consumidor e cidadão, né? Sim. Além disso, tanto o Murilo quanto ela estão falando da dificuldade, você falou também, a dificuldade de se debater uma política de comunicação. E eu digo, eu estendo, mas quando você pensa em instituições de saúde que não tem, e aí eu estou na pergunta da Isabela, né? As instituições de saúde não têm uma política de comunicação, não é porque, nesse caso mais amplo, pegando na mídia, não há interesse de debater a política de comunicação, não há interesse. Pelo próprio sistema de comunicação, não há interesse. Mas, no caso das instituições de saúde, ninguém tem uma política de comunicação que sobreviva à troca do gestor, sobreviva à troca da equipe de comunicação. Uma política que consolide, de fato, o que fazer, como, com quem, para quê, né, os objetivos, não tem. E não é só, no campo das políticas públicas, eu sei, a Embrapa tem uma política de comunicação e não conheço o outro. Né? Por quê? Porque naturaliza, parece que a visão instrumental da comunicação é muito forte, ela é dominante. Então, naturaliza a comunicação. Para que ter política? A comunicação é um conjunto de instrumentos a serviço de cuidar da epidemia, divulgar a imagem do gestor ou da gestão, atender a exigências de release para a mídia, alguma coisa assim. Então, para que ter política se é naturalizada como uma coisa meramente técnica, meramente instrumental? Não precisa de política. E, na verdade, é muito mais do que isso. É um processo social que estrutura todos os demais, presente estrutura as relações de poder toda. Por isso, a gente não tem política, Isabela. Não tem política, quase ninguém tem. E o que se tem, eu estou baseando em pesquisa feita em 117 instituições que nós visitamos, do sistema SUS inteiro, no país inteiro, não tem. Alguns têm plano de comunicação, não tem política. Tem plano de comunicação que geralmente são calendários. Calendário, o que vai fazer no dia da AIDS, no dia da dengue, no dia disso, daquilo outro. Calendários que vêm de fora, que não tem muita relação com o local, com o plano local, tem mais, é uma coisa de caráter nacional. E isso daí se chama de planejamento e substitui a ideia de política. Mais uma vez você se adianta para Inesita uma pergunta, Eufrásia Ribeiro, secretária de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte. Se você poderia falar sobre os resultados da pesquisa do SUS realizada em vários estados do Brasil, que acredito ser essa que você se referiu agora, né? A pesquisa, viu, Eufrásia? Acho que até a Eufrásia está aí. Está aí, está aí. A pesquisa é enorme, abrangeu todas as áreas que a gente pode pensar da prática de comunicação. Então, ficaria muito difícil responder sem um ponto específico, né? Esse ponto específico que eu falei do planejamento foi muito claro isso, né? Então, assim, precisaria de precisar melhor o ponto. Essa pesquisa é longa e é abrangente, né? Mas então vamos aqui já pegando uma palavra que está ligada ao mercado, que é a marca. O SUS é um sistema público de saúde, um sistema que se diz único, mas é também uma identidade, uma marca. A marca SUS,
que deve estar clara e visível em todos os estabelecimentos de saúde da rede SUS. Mas será que é assim? Aí a gente começa justamente a pensar a partir daí. Alguém falou, né, www.sus.gov.br, cai no Ministério da Saúde e nem sempre o SUS aparece como a nossa grande marca. Como é que fica isso, na opinião de vocês? A gente percebe a diferença dos ingleses, né? O orgulho, por exemplo, que os ingleses têm do sistema público deles. E eu acho que tem muito a ver o que a Fabi disse, por exemplo, da questão da transparência, da fila, eles não cobrem tudo, eles deixam claro, por exemplo, medicamentos quimioterápicos, eles têm regras lá, vamos bancar medicamento quimioterápico que prolongue até, sei lá, 6 meses a vida do paciente. E isso é muito mais claro, né? Aqui a gente, assim, eu acho que falta essa transparência. Quanto tempo eu vou esperar? E, por outro lado, a judicialização cresce de uma forma absurda, porque aí todo mundo vai na justiça e tal, e a gente vai criando um sistema paralelo, uma nova porta de entrada no SUS via judicial. Que também tem grande respaldo na mídia quando sai a divulgação de algum remédio que nem está ainda disponível aqui, mas acaba pressionando através da judicialização. Porque a pessoa se sente no direito de ter acesso àquilo, né? Exatamente. Que também não... A gente começa a entender, né, como se colocam os direitos. Se ela está vendo aquilo e não estão explicando que aquilo, e que o sistema de saúde tem uma lista, né? As coisas elas aparecem sem esse entorno de comunicação, de informação, né? E voltando um pouquinho à questão da marca, o que eu vejo assim, é muito realmente focado na gestão. Eu recebo muitas vezes releases das secretarias, é muito focado. Se é uma secretaria tucana, então é o governo tucano, é o PT, enfim. Mas como sistema mesmo, sabe, como a gente fortalecer o sistema, não, aí fica aquela coisa segmentada mesmo. Aí muda a gestão, aí muda todo mundo da assessoria de imprensa, por exemplo. E um fenômeno que eu não sei se isso está acontecendo em todo o país, mas a terceirização das secretarias de comunicação e das assessorias de imprensa, isso também tem mudado. A gente estava comentando hoje aqui a diferença da qualidade de assessores de imprensa que já estão, né, já há algum tempo, há anos, aí, e conhecem o SUS e tal, porque são inexperientes e vêm com uma visão do mercado privado também, de querer vender, por exemplo, um novo hospital tal, tem um novo equipamento similar ao hospital de ponta de São Paulo, né? Então, assim, vem com a mesma visão das assessorias de imprensa do mercado privado, não querendo. Então, ninguém está pensando em melhorar a imagem do SUS, melhorar a imagem daquela gestão específica. E aí os próprios gestores que, em não entendendo o potencial da comunicação como construção de um sistema único de saúde, acabam entendendo como uma possibilidade ou de limpar sua barra,
né? Você falou aqui de manhã no cão de guarda, as assessorias acabam virando cães de guarda. E o próprio gestor, quando alguma coisa funciona, foi o gestor. Quando não funciona, foi o SUS. Essa questão das assessorias é importante porque a gente vive em São Paulo isso há muitos anos, né? Terceirização geral em todas as áreas da saúde pública. E hoje, ouvindo aqui os assessores que vieram a esse encontro, que geralmente, pelo que a gente percebeu, tem bastante experiência, alguns até concursados, enfim, a gente vê que, eu até brinquei com a Cláudia, parece que o pessoal é feito de outra massinha, porque a gente fala com pessoas que têm essa postura de cão de guarda, mas eu acho que não é nem cão de guarda, é aquele cão de madame, sabe? Ali bem sentado, porque está sentado em muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo que se gasta com esses recursos em algumas se investe nessas assessorias às vezes, e elas não estão preocupadas com o SUS, elas estão preocupadas em conseguir manter aquele contrato o máximo que puderem. Claro que há exceções dentro, né, há exceções, mas a gente tem encontrado com muita frequência esse cenário em São Paulo. Aqui a gente tem creme de la creme das assessorias e tudo, mas temos um país inteiro com a situação. Eu quero falar sobre isso. Assessor de comunicação é a categoria fundamental nesse processo todo que a gente está discutindo. Eles são o lugar de mediação entre o público e o privado, entre Estado e sociedade. Eles são importantíssimos, são estratégicos e são uma categoria judiada. Primeiro, não se pode cobrar nada deles. Eles são selecionados, são contratados, e agora eu estou falando de Eufrásio, de resultados da pesquisa. São selecionados, contratados por seu conhecimento de mercado. Tem que entender dos meios, tem que entender de mercado. Não precisa entender de saúde. Depois, quando eles entram nessa vida enlouquecida de assessor de comunicação, eles não têm, são muito raros os que você falou. Aqui, de fato, até conversei com gente que tem mestrado. Muito raros que conseguem sair para uma atualização, para qualquer coisa. Eles aprendem sobre saúde na marra, nesse cotidiano enlouquecido. Eles não podem ser liberados porque a vida deles é sempre muito exigente e tudo. E, no entanto, eles são fundamentais. Hoje, já a pesquisa mostrando o quanto grande parte dos jornais publica na íntegra os releases que são enviados. Por isso que você falou, são redações mínimas cada vez mais. Então, assim, bota um box, bota um títulozinho, mas os releases estão sendo publicados muito tal como chega. A importância desse profissional na mediação entre o setor público da saúde e a sociedade, o Estado e a sociedade, né, é de uma importância tamanha, e, no entanto, alguns concursados, a maioria terceirizada, nenhuma estabilidade no trabalho, eles mudam de trabalho porque eles precisam de se mover mesmo. Então, uma categoria que merece muito mais atenção do que tem, muito mais prestígio do que tem. Tem que se pensar nisso, os gestores têm que se pensar nisso e investir realmente nessas pessoas. Murilo? Eu deixei uma pergunta sobre a rede. Sim. Sim. É que já vou te lembrar de quem é. Eu não sei se eu vou responder agora, mas... É Luiz Henrique Paraíba. Luiz Paraíba, que está aqui conosco, no mesmo caminho da pergunta sobre que foi a anterior. Como construir uma rede de comunicação do SUS? Eu vou arriscar, porque não é exatamente a minha área de conforto, mas eu vou arriscar porque tem alguns ganhos que podem começar a ser feitos aqui. Porque você tem uma transição hoje, de fato, no ambiente da mídia. Está até no esqueminha que eu fiz para fazer o paper depois e tal, que é esse paradigma novo, digital, da internet, ou o que seja. Tem uma transição. Então, há que se pensar um ambiente novo hoje. O ambiente novo, ele sinaliza a rede o tempo todo. Porque ele é rede, tá certo? Estamos todos plugados o tempo todo. Há pouco veio alguém nos perguntar se estávamos com os celulares ligados aqui, e eu até não estava, deixei o meu ali junto com a mochila para lá, mas enfim. Então, hoje vive-se, cada vez mais estamos todos conectados. Então, fazer rede, tecnicamente, não é muito difícil. Então, dito isso, eu quero voltar à discussão anterior da marca. Assim, eu posso estar dizendo uma heresia, vocês vão me perdoar, porque assim, eu sou usuário da saúde pública ou privada, enfim, então... Mas me ocorreu aqui, eu posso estar na maior heresia, mas me ocorreu aqui agora que o SUS realmente é uma marca fraca. Certo?
não há marca. O NHS, quando você vai pensar o National Health Service, os britânicos, é o National Health Service, é o NHS, que não é o Ministério da Saúde, não é a Secretaria da Saúde. Nós temos essa coisa ainda muito forte, de que o SUS ele é periférico no sistema, embora ele seja o coração do sistema. Mas ele é periférico, porque há essa centralização na ideia do Ministério, de Brasília ou da capital. Então me ocorreu agora que o SUS é uma marca que não a mim, eu reconheço o SUS como, mas eu não reconheço o SUS como marca. Agora eu escuto o SUS e me bate na hora, forma na minha cabeça um cenário assim que eu sei o que é. Tá? Então, isso é uma coisa. Só para dizer, porque a ideia da rede ela é fundamental para você, inclusive, alavancar a marca. Por exemplo, hoje, aplicativo. O ministro falou hoje cedo aqui na abertura. Por que não um aplicativo, né, para você, por exemplo, controlar as vacinações? Você pode fazer um aplicativo muito mais ambicioso, tá certo? Um aplicativo que, de algum modo, ele coloque o SUS no smartphone de todos. Quando eu digo todos nós, a base ela está ampliando cada vez mais, ainda que mesmo que 80% da base da telefonia móvel no Brasil hoje, que são mais de 200 milhões de terminais, seja pré-pago, o número de telefones inteligentes, de smartphones, de telefones inteligentes, é muito grande. Então, as pessoas estão acessando. Então, você tem algum tipo de aplicativo que oriente quanto ao serviço, enfim, isso. Você começa a formar uma rede, você leva a marca. Então, a ideia da rede, eu enxergo a rede nesse momento muito na perspectiva desse ambiente novo. Você tem que encarar, esse ambiente novo tem que ser encarado. Eu ia te interromper aquela hora, porque eu me lembrei que também é da publicidade. Não vou dizer aqui o nome do biscoito para não fazer esse... Mas é que diz, ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Lembra disso? Então, a marca SUS, ela é frágil porque a gente não usa ou a gente não usa porque ela é frágil? Fico eu perguntando aqui como é que a gente pode entender o caminho para fortalecer o coração do sistema. A sua pergunta é correta, eu não tenho resposta para ela. Certo? Ótimo. Então, enquanto a gente pensa nisso, é só por causa do tempo, o Sala dos Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já.